Mas aí você vai pra Band em 2005. Eu tava na Eldorado, a Band News FM começou em 2005, em maio. Aliás, vai fazer 19 anos agora. E eu também vou fazer 19 anos de Band News FM. Então, entrei em 2005 lá, eles precisavam de um editor, que... Enfim, no rádio, no jornalismo, o editor é quem pega aquela entrevista e transforma no que a gente chama de edição. Não é editor, sabe, aquele cargo mais de chefia. Sim. Então. Entrei lá para fazer edição. Mas era uma outra época do rádio ainda, né? Não tinha muito não tinha live ainda, não tinha essa parte do digital, de passar tudo também nas redes sociais e no YouTube. Era mais dial mesmo, era mais o rádio. E aí comecei lá em 2005. E aí você faz tudo, né? Você faz reportagem de rua, faz entrevista. Muitas horas de casa, né? De jornadas longas. Isso. Aí no começo eu não fazia esporte ainda, mas eu comecei a trabalhar, tinha o Bernardo Ramos, que depois veio a ser o chefiar a Bradesco Esportes FM. Sim, braço pro Bernardo. E o Bernardo fazia o esporte, ele trabalhava na Band News FM também fazendo o fechamento, que a gente chama, que era fechando os jornais, montando os jornais, e ele também fazia esporte, e fazia porque gostava também. Então, e aí quando o Bernardo, ele meio que ficava ali com a maior parte do esporte, e eu ficava com as migalhas, né? Eu ajudava ele ali e tal. E depois eu também fiquei com algumas migalhas do Cantarelli também, que eu cheguei um pouquinho depois dele. Era bela dupla, Bruno Cantorelli. Todo mundo confundia um com o outro. Era uma beleza, mas o que sobrava do esporte, eu pegava. Já na Band? Já na Band News. Não, na Band News. Você entrou quando? Eu entrei em 2011. Um tempo Canta depois. Fim de 2010. Na Band News. Na Band News. Mas ele já era da Band antes. E aí surgiu a primeira oportunidade de ir para a Olimpíada de Pequim. E a gente foi a uma equipe só, Band News FM e Rádio Bandeirantes. Então, na época, fui eu, o Megali, o Sérgio Patrick, o Rafael Colombo e o Alex Miller. Então, essa era a equipe que foi fazer a Olimpíada de Pequim em 2008. E para mim foi uma experiência, assim, única, porque todos eles... O Alex Miller ficou fazendo seleção brasileira, então ele acompanhava a seleção, e eu era o repórter, basicamente. Eu não ficava muito na ancoragem, na apresentação. Então, eu ficava na rua o tempo inteiro. Então, eu fazia 3, 4 modalidades por dia. E a Olimpíada é um negócio muito legal, assim, porque é tudo muito estruturado. Então, você consegue fazer vários eventos e ainda tinha o fuso. Então, o dia começava 8 da manhã lá, era à noite aqui. Eram 11 horas, acho, Pequim, Brasília, de diferença. Então, a gente estava 11 horas na frente. Então, cara, eu passava o dia, a madrugada aqui no Brasil, indo fazer de tudo, assim. Então, cara, foi assim, ver a seleção... poder acompanhar os jogos da seleção de basquete dos Estados Unidos com LeBron e Kobe Bryant. Teve um negócio até legal, que ele, na coletiva de apresentação da seleção dos Estados Unidos, o Patrick virou para mim, que o Patrick era meu coordenador da equipe, e falou, vai lá. E assim, eu fui, e cara, obviamente que o Kobe e o LeBron eram as estrelas, apesar de todas as estrelas que tinham lá, eles eram os principais. E aí, cara, eles apresentaram a equipe e falou, fiquem à vontade. O mundo inteiro ali, você pode entrevistar quem você quiser. E os dois ficaram sentados assim, o LeBron aqui, cara, e aquela montanhada de jornalista ali. E, cara, eu entrei no meio, só que assim, passou um tempo, a galera vai indo embora e você vai se aproximando do cara, né? Vai se aproximando do cara. E eu com o microfone lá, eu falei, vou botar esse cara ao vivo. Aí na época era telefone mesmo. Não tinha celular ainda, não era fácil. Então, cara, eu liguei e falei, me põe no ar aí. E aí eu falei pro Megali, olha, qualquer coisa, eu vou fazendo as perguntas e você vai traduzindo aí. Você vai ouvindo e vai traduzindo, porque eu não vou conseguir. Não, e ele é fluente, né? Então... Não, daria, só que, cara, tem muita gente, né? Era tipo quebra-queixo. Sim. E aí eu botei o microfone, o Megali tava traduzindo, e aí eu falei, eu vou fazer pergunta. E aí coloquei o Kobe Bryant ao vivo na Rádio Bandeirantes e na Band News FM, assim. E aí perguntei coisas de Brasil, né? E ele foi super simpático, cara. Ele adorava falar, um grande ídolo, aí, né? Perguntei pra ele que ele assistia além do basquete, obviamente. E aí ele falou, se ele gosta de futebol, eu quero ver o Ronaldinho e a Marta da Silva. Marta da Silva? É. Então, assim, cara, a Olimpíada foi bem legal, assim, de ver os caras do tênis, né? Pra quem não sabe, o Kobe tem uma ligação grande com o Brasil. Do Oscar, né? Por conta... O pai dele foi jogador de basquete também, jogou na Europa, jogou na Itália, o grande ídolo
do basquete italiano na época era o Oscar. Então o Kobe criou uma admiração pelo nosso ídolo maior do basquete e pela cultura brasileira. Ele sempre quase veio jogar no Flamengo, cara. Não, mais ou menos. Mais ou menos, mas tem essa história. Procura aí no Google que você vai descobrir. Vai descobrir. Teve a sondagem. Quando parou a NBA, teve a greve da NBA. Teve a negociação existiu. Existiu. Acho que nem o Maradona para vir para o Palmeiras Parmalat, né? Acho. Existiu? Existiu. O Brunoro tentou, mas enfim, acho muito difícil, né? Acho que precisa pagar muito dinheiro para esses caras saírem. Isso aí, total. Mas voltando a uma realidade, não tanto dinheiro. Que posição que você estava em 2008 na Band News? Cara, eu nem lembro mais. Eu fazia, enfim, para quem quer trabalhar em rádio também, você vai fazer tudo, cara. Então, assim, você vai ter que trabalhar não tem assim, você só faz isso. Então, você faz edição, você pega entrevista e... Sim, mas você já tinha 3 anos de casa e estava com uma moral de cobrir como repórter. A Olimpíada lá. Eu era repórter, às vezes fazia ancoragem, que a gente chama, né? Apresentação Sim. Em alguns horários, mais à noite. Também montava jornal, que é você montar a estrutura do jornal, que notícia que vai primeiro, que notícia que vai depois, e escrever as manchetes de abertura, as principais, estruturar o jornal. Então fazia de tudo, cara, assim. Você tem uma resenha muito boa que já estava em 2008, hein? Chegar para conversar contigo assim, não, estamos viajando aqui à Europa, 2007 eu fui fazer o Agrotóx o turnê, agora estou indo para a Olimpíada, tava com a resenha legal. Outra coisa em que esses mundos se conversam é que você também, obviamente trabalhando com esporte, você encontra esses ídolos, né? Sim. E tem a oportunidade de às vezes conversar e entrevistar, e na música você também acaba tendo algumas situações inusitadas, encontrando que nem eu disse, as pessoas que a gente ouvia desde criança. Às vezes acontece também de você... Uma vez a gente viu a Yoko Ono, estava em Berlim lá nessas turnês, a gente foi no Museu da História dos Judeus na Europa. E aí eu tô parado assim, aí de repente entra numa portinha assim, eu vejo uma senhora assim, oriental, entrando. Aí na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, eu acho que ela é Yoko Ono. Mas não dá pra ter certeza absoluta, né? Devia estar de óculos escuros. Óculos escuros, não, óculos e tal... Ela acha que disfarça, ela tá de óculos escuros. Eu contei já. Se ela tá de óculos escuros, aí sim você vai... Yoko Ono, com certeza. Eu lembrei. Você pode falar? A gente viu o Gabriel Pensador uma vez no Allianz Parque. O Palmeiras foi campeão, a gente tava fazendo a festa do título, aí então eu e o Fábio França, que era o meu colega na reportagem, a gente viu e falou, o Gabriel Pensador? Aí eu falei, não é não. Eu falei, é. Ele, não é. Eu falei, não é. Ele, não é. É ou não é? Não, vamos lá, né? Vamos lá perguntar, ao vivo. Peraí, aí a gente chamou o narrador, né? Vem cá, você é o Gabriel Pensador? Ele, sou. Aí a primeira pergunta, o que você tá fazendo aqui, meu? Flamenguista? Não, assim, no Allianz Parque, numa final que não tinha, era Palmeiras e eu nem lembro quem que era. E aí ele falou, não, sou eu mesmo e tal. Ele tinha amigos lá e tava lá no campo. E ele tava sem bigode. Aí eu falei, o problema é o bigode, você deixou só a barba, aí a galera não reconhece. Exato, aí a pessoa se fantasia toda, bota um negócio, mas continua parecido com ela mesma, com as características dela mesma. O Gabriel pelo menos tirou o bigode. Por isso que a gente ficou na dúvida. Aí no fim eu bateu o olho e já tinha certeza. Já. Aí no fim eu perguntei, então canta um rap. Aí ele, não, vou cantar rap, não. Nossa. Mas enfim, aí a gente canta um rap de sacanagem. Canta um rap. Gabriel, que nem encontrar o Ari Toledo na loja, no posto de gasolina. Você conta uma piada aí, né, meu? Sérgio Malandro faz gugu e aí. Por isso que o grande Renato Aragão tem uma fama de antipático, por esse tipo de gente. Desculpa, pessoal. Mas a Yoko Ono a gente não foi abordá-la. A gente perguntou pro funcionário, não é ela mesma, ela tá fazendo uma visita e a gente tirou uma foto meio que disfarçadamente, assim. Show. Mas não tive a manha de ir lá e pedir pra ela, não, tira uma foto, gente do Brasil. Não